Corinthians, que deixou o Ronaldão feliz da vida no sábado, bateu o Vasco por 3-0 e teve gols anulados. O Memphis Depay deve estar meio bravo com esse jogo. Daronco neles de novo. O Vasco começou com apenas 3 titulares. Jogos, viagens, cansaço. O Corinthians sem alguns de seus principais machucados. Só que aqueles que vieram estavam muito afim. Toques de primeira. Carilho para Memphis. De peito, Achar e Yuri Alberto. 1-0. E Yuri Alberto para o timão. O Corinthians, com eles, sobrou e muito. Contra-ataque, hora de inverter. Yuri Alberto para Memphis. Um golaço. Memphis. Na reta final do primeiro tempo, Memphis sofreu um pisão no pé de Lucas Piton. O juiz não marcou nada, mandou a jogada seguir e o Vasco seguiu e levou perigo. E teríamos mais uma assistência de Memphis em dia iluminado na etapa final. Gol de Matheus Bidu. Teve VAR, foi marcada a falta de Bidu em Puma Rodrigues, gol anulado. Toques de primeira, Matheus Bidu para a tranquilidade de Memphis Depay, 3-0. Mas adivinha, VAR para ver. E na origem, Yuri Alberto estava impedido, decidiu a arbitragem. Diante de tudo isso, Ramon Dias acabou sendo expulso por reclamação. O que me surpreende a mim? O que me chama a atenção é que em toda a minha carreira futebolística, ele foi o único árbitro que me expulsou 3 vezes. Mas eu não disse absolutamente nada para ele. É lamentável porque me fez perder o clássico, desabafou Ramon Dias. E não lhe dije nada, absolutamente nada. Me hace perder o clássico. Faltava ainda o gol da segunda etapa e Romero tocou para o Memphis. Ele não marcou, mas teve desvio contra o próprio patrimônio. Gol contra do ex-corintiano João Vitor. Agora Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Gol de honra dos cariocas? Não. Verratti tentou nos acréscimos. O travessão salvou. 3-0 Corinthians, placar final. Voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. Foram 5 gols para valer 3 e segue o enorme tabu. O Vasco da Gama não derrota o Corinthians, jogando em São Paulo desde 2007. São 17 anos e meio aproximadamente. O alvinegro paulista consegue sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e volta a vencer depois do tropeço aqui mesmo em Itaquera contra o Huracan da Argentina pela Copa Sul-Americana. Aqui Memphis voou, poderia ter terminado o jogo com 2 assistências e 2 gols. Ficou com a metade e um grande problema no tornozelo. E o Corinthians na bronca. A questão é o critério. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Memphis está com um tornozelo desse tamanho, inchado. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho. Mas em vez disso, eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Eu quero ser claro sobre isso. O Brasil é o país do futebol. E futebol você não se joga só com os pés, mas também com a sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor. Eu quero mostrar os gols anulados, porque isso também demandou tempo, análise. O Daronco foi lá, olhou, revisou, esperou também um posicionamento. E a gente vê que o Matheus Bidu, tão criticado, se ele tivesse feito o gol, hein? Olha só, olha o Memphis Depay, teria mais uma assistência, mas foi anulado, Ronaldão. Foi, eu vi todo mundo gritando lá, eu acredito no Bidu, todo mundo acredita. Eu nunca duvidei do Bidu, mas a verdade é que... Um monte de arrependidos. E vai renovar, hein? A verdade é que dá pra reclamar, mas ele acaba pegando o joelho no solado. Falta, né? No solado ali do defensor, não sei se era daquele lado era o Pitu, o Piton. Mas a verdade é que tem esse contato, ele trança a perna. É o argentino, né? É o Pumita. É o Pumita. Quem que é? Pumita Rodrigues. Então acaba tendo choque, ele acaba trançando a perna e aí não tem o que reclamar, não. Mas no outro vocês vão ver que escândalo. Agora vem mais um, então, para completar essa história. O Memphis Depay seria o autor dessa pintura e acabou não tendo jeito, hein, Ronaldo? Então, aí foi mais um erro do Daronco. E é impressionante. Eu acho que o Corinthians tem que pedir o teste físico do Daronco, porque ele não corre. Ele deixa a bola ali, ele fica ali no canto. E se dá um contra-ataque pela direita, o que ele faz?
Ele apita a falta para não sair Gol correndo. seria muito bonito pela jogada. golaço. E quem é que fez a assistência, Ronaldo? O Yuri. Essa dupla O Yuri. Foi o Yuri que fez assistência para ele. Essa dupla. A dupla tá dando certo. Agora, deixa eu falar muitos erros de arbitragem. E é sempre os mesmos. O Corinthians tem que ter uma força na federação pelo seguinte. Vai lá, coloca o nome do Daronco e fala, esse eu não quero mais lá. Porque o Daronco, ele quer mostrar que ele manda dentro disso. Eu mando aqui. Eu dou gol, eu tiro o gol. E não foi o Yuri, não. Foi o Bidu também, viu? Foi o Bidu que deu. É o Bidu que deu assistência. O Bidu que Eles deu estão com a barbinha assistência. igual, então, hein? Daqui, né? Daqui eles estão com a barbinha igual. É que ele não quer falar do Bidu, rapaz. Você Os já viu mais já isso? perseguidos por ele no Corinthians, Yuri e Bidu. Dessa vez foi o Daronco. O Daronco merece uma geladeira por um bom tempo aí também. Só na segunda rodada da Série A. Já Memphis Depay e Fabinho Soldado por aqui. Memphis Depay e Fabinho Soldado falando sobre a nova regra, subir na bola, cartão amarelo, punição. Vamos ouvir. A questão é o critério. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Memphis está com um tornozelo desse tamanho, inchado. Em outra situação também, é a terceira vez que ele expulsa o nosso treinador. O Ramon não é um treinador que está o tempo inteiro gesticulando, é um treinador extremamente educado. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Eu quero ser claro sobre isso. O Brasil é o país do futebol, e futebol você não se joga só com os pés, mas também com a sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor. Só lembrando, Ronaldão, que o Memphis é desfalque na Sul-Americana, no jogo contra lá em Medellín. Não. América de Cali. América de Cali, isso. América de Cali. Isso, e lembrando também que ele foi caçado em campo e o Daronco, não sei como o Daronco vai apitar jogo na arena, só queria ressaltar isso mais uma vez. Porque o Daronco ele vai apitar um jogo que é só dele. Ele gosta de aparecer mais que os atletas ali. Então alguma coisa tem que ser vista e revista pelo Corinthians. Porque o Corinthians tem que se manifestar para esse cara não pisar mais lá. Agora essa regra que você está reclamando, Memphis, hey, how did you remember me fine? Look at my eyes. A FIFA lançou essa regra aí na época do Neymar, lá atrás, que o Neymar subia na bola. Então a Conmebol mexeu, achou e ela tá vindo à tona agora. Mas essa regra, ela já existia. Você não pode subir em cima da bola. O Neymar fez isso. Então essa regra é da FIFA, my brothers. Você bota chato, hein, né? Mimimi, hein? O que tem o cara subir em cima da bola? Ele tá machucando mas uma alguém? coisinha, eu acho que todo espetáculo, todo jogo bem jogado sempre é a premissa, é a prioridade do futebol. Isso é óbvio. Mas precisa subir na bola? Isso aí muda alguma coisa no jogo? Pô, e como muda? Você não viu os caras do Palmeiras como ficaram bravos? Não, Pra ok. mexer com a cabeça dos Mas aí caras. por quê? Porque se sentiram provocados, não foi Então, é isso? desequilíbrio emocional. Você desequilibra o adversário de várias maneiras, Renata. Tem, por exemplo, maneiras que eu não posso falar aqui na televisão que os caras fazem. Eles jogaram bola, sabe? Utilizando os dedinhos como gosta O VAR deles, não mostrou, não tem. Agora, em relação à postura do jogador em campo, a provocação é uma constância no jogo. A provocação fala de mãe, fala de irmã, fala de família. O cara fala tudo. Materazzi é o maior exemplo disso aí, né? Com o Zizou. Foi o maior exemplo que todo mundo viu numa Copa do Mundo. Então, quer dizer, a provocação ela vale tudo quanto é jeito. Ele não está agredindo ninguém. É que eu acho que a discussão está pelo prisma errado. A gente está discutindo isso quando, na verdade, não tem o impedimento semiautomático que resolveria boa parte dos problemas Não que a tem CBF não quer gastar. Não tem estrutura para os árbitros. A gente vem de uma rodada com inúmeros erros e que nada muda. É isso que você quer A gente dizer. não sabe quem manda na CBF, na arbitragem da CBF. Esse é o problema. Não é pisar na bola. E a CBF está preocupada com outras coisas. Para mim, esse é o grande problema. O Ronaldo resumiu bem. Tem muito mais problema para resolver do que isso. Exato. Por exemplo, o Daronco tinha que ser afastado e passar. Por exemplo, o Daronco tinha que ser afastado e passar por uma reciclagem. Isso, também. Ele é um Faz péssimo tempo, árbitro. urgente. Isso aí Marcelo de isso Henrique. eu estou pedindo isso há 2 anos do Daronco, né? Agora, ele surgiu como um grande árbitro. Ele estava no início da carreira dele, ele era muito bom árbitro. Corre. Ele se perdeu com o passar do tempo. Fisicamente apita de ele tá longe. mais distante. O físico dele tá igual o meu. Não tem Muito condição de açaí, atacar. muita Não, também calma, não precisa exagerar, né, Se Ulisses? você colocar pra correr, eu corro mais que ele. Eita! Corre mesmo. Isso é verdade. Vai na linha, Renato. Muita Se você bananinha falar- picada com se aveia, você- muito whey, muitas essas coisas. É o Daronco. Você tem que correr, meu filho. Se você falar, Ulisses, vem almoçar Itu, eu vou correndo até Itu, pé. Cara, eu sou mais radical nessa daí, No cara. quê? Pra mim é uma piada o cara não poder subir em cima da bola.
Uma piada no ponto. É o material de trabalho dele. Nossa, chato, mas o que vai... Cara, o futebol tá ficando chato. Não pode subir em cima da bola. Né? Não, hoje, quando o jogador vai comemorar, quando é em torcida única, ele tem que, procurar um cantinho ali pra comemorar, senão vai tomar o cartão, porque, tá a bandeirinha, aquela história. Se der lambreta, toma cartão amarelo. Se der lambreta, toma amarelo. Ou carretilha, O futebol tá mimimi e chato. É que o outro lado, quem faz adora e a torcida ama, mas quem recebe, quem enfrenta, isso não gosta. Mas esse é o jogo, E aí tira o cara do sério. Vamos tirar o gol, porque quem toma gol não Isso, fica triste. Fica nervoso. Não marcar pênalti, anular gol correto. Isso aí que não pode acontecer no futebol. Muito mimimi o futebol. Em algum momento, lembra do Soteldo naquele jogo contra o Vasco? Mas e o Corinthians, 3-0, vocês querem falar? Jogou muito. O Memphis jogou muito. Fala alguma coisa do Corinthians. Era pra ser 5! 5-0, mostra a tabela pra mim, Charlie. Mostra a tabela, cadê a tabela? Mostra pra mim, cadê? Mostra que eu quero ver, porque o Inter tá ali, não sei. Tem um elefante na tabela ali. Não, na verdade, não fala assim do Inter, não. Na verdade, poderia ser 4, porque o do Bidu eu achei bem anulado, mas o outro... Só um pouquinho, não teve gol anulado do Inter também. Teve. Só por isso. Engraçado. E o Daronco não deu. Olha a tabela, era pro Corinthians estar lá na frente, Daronco, que você vai sempre lá e você faz sempre a mesma coisa. E esse elefante vermelho vai cair. É isso que eu digo aqui. E o Daronco não tem que pisar mais na arena. Nem a primeira vez que você vai lá e picota o jogo, não corre. O elefante vermelho? Aí, o Zubeldia tava assim. Não, que elefante vermelho? Quem falou elefante vermelho? Foi o senhor, doutor? Não. Ah, bom. Tá gravado isso. Já recuou. O legal é que dezembro demora, mas chega, né? Essa é a parte boa aqui no programa. Mas tem que ressaltar, que não fica na frente do Inter. tem que ressaltar a coragem do Vasco de ir com isso, né? Fica na frente do Vasco, quer saber que tá Aposta, Renata. Eu também tô nessa. Esse ano vai ser diferente, vai ter 14º. Ô, minha, tudo bem? Bom dia. Postado? Não, aqui o quê? Postado? Bora, não. Pipocou. É sempre assim, já perdeu muita aposta. Nossa, Esse ano... Infelizmente, o meu histórico é excelente em Ele aposta. pagou as apostas que ele tava precisando? Pagou, claro. Pagou sempre. Sempre. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Corinthians tem muitos desfalques para encarar o América de Cali nesta semana pela Sul-Americana, incluindo Memphis Depay. E tem novidades na lista de relacionados, a gente vai falar de tudo isso de uma semana que promete ser decisiva. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, Memphis Depay está fora do jogo importantíssimo, hein? Contra o América de Cali na Colômbia nesta terça-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Sula, né? Depois de perder na estreia em casa contra o Huracan, o Corinthians vai até a Colômbia e precisa vencer. Não dá nem para falar de outro resultado, uma não vitória, não vou nem dizer uma derrota, não vou dizer que praticamente elimina o Corinthians da fase de grupos, mas deixa o Timão numa situação bem complicada, porque o próprio América de Cali já venceu o primeiro jogo contra o Racing do Uruguai, fora de casa, tá? Vai jogar pela primeira vez sob seus domínios e se vencer mais uma vez, desta vez o Corinthians, vai a 6 pontos e aí o Corinthians fica com 0 para tirar nos últimos 4 jogos, né? Lembrando que apenas o primeiro vai direto para as oitavas. Aí, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para daqui a pouco chegar em segundo, pegar um eliminado da Libertadores, disputar um playoff para quem sabe chegar nas oitavas. Aí a situação fica realmente muito complicada. Por isso que não dá para pensar em outra coisa. Só como é que você faz isso já tendo um derby para disputar no final de semana? E aí, estamos falando aqui, né? Eu tô batendo nessa tecla de um Corinthians protagonista no Brasileirão. O que é um Corinthians protagonista no Brasileirão? Não sei se o Corinthians vai ser campeão, não sei se vai ser líder, não sei se vai se manter no topo o tempo inteiro, mas a minha ideia para o Corinthians é disputar, é competir, é estar ali no bolo. Pode ser que seja líder em algum momento, pode ser que caia para terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco volte para segundo, não sei. Eu imagino o Corinthians nas primeiras posições se focar, se der uma atenção ao Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, a gente sabe disso, até pelas outras situações, Copas e tudo mais. Então, o Corinthians conseguiu um empate na estreia com reservas, conseguiu vencer o Vasco da Gama no seu primeiro jogo em casa e vencendo muito bem, e agora tem o Palmeiras para encarar. O Corinthians só não é líder do Campeonato Brasileiro por conta do cartão vermelho que o árbitro Anderson Daronco aplicou a Ramon Dias. É isso mesmo. Porque o Internacional, que tem os mesmos 4 pontos, os mesmos gols marcados, os mesmos gols sofridos, o mesmo saldo de gols,
tudo igual, a mesmíssima campanha, só é o líder porque o Corinthians tem um cartão vermelho a mais, que é o último critério depois de todos esses que eu citei para você. O Inter não tem um cartão vermelho, o Corinthians tem. Por isso que o Corinthians é o segundo colocado hoje. Claro que o campeonato está começando, a gente está falando de um critério aí, porque está todo mundo embolado, tem muitas equipes com 4 pontos, mas Inter e Corinthians têm a mesmíssima campanha. O Inter está à frente justamente por conta dessa expulsão do Ramon Dias. Então, é claro que o jogo contra o Palmeiras já seria importante por se tratar de um derby. O Palmeiras está mordido, os últimos clássicos, né? O Palmeiras teve dificuldades, teve o jogo do segundo turno lá no ano passado da cabeça de porco, em que o Corinthians começa a sair da zona do rebaixamento, né, vencendo por 2-0. Tem as finais do Paulista, em que o Corinthians vence no Allianz Parque o primeiro jogo, no segundo jogo conquista o título daquela maneira, confusão, provocação, aquela coisa toda, não pode mais subir na bola, né? E aí, por conta de tudo isso também, a gente está vendo algumas preservações. São muitos desfalques para esse jogo contra o América de Cali. Falei do Memphis porque o Memphis tomou uma pisada, aliás, seu Daronco, Daronco, tomou uma pisada no tornozelo direito, né? Ele postou foto, tá inchado pra caramba. E aí a comissão técnica, né, o departamento físico do Corinthians, decidiram preservar o Memphis. É derby, é jogo importante e ele tá realmente com dores, sofreu um grande trauma, então fica treinando, né, em São Paulo, tudo mais, não viaja, que vai ser melhor para ele. O Igor Coronado voltou a ser titular, né, ocupou a vaga de titular no jogo contra o Vasco, tem um probleminha no ombro esquerdo e por isso ele também foi preservado. É porque o Ramon sabe que vai precisar desses dois jogadores no clássico contra o Palmeiras. Só que precisaria também contra o América de Cali. Mas se eles não estão 100%, não há nada o que contestar aqui, né? O grande problema é que esses dois, eles se somam a outros muitos desfalques que o Corinthians está tendo nesse momento. Alguns já conhecidos e outros de última hora. Esses dois, por exemplo, né, que o Corinthians talvez não esperasse. Agora, Hugo Souza, todo mundo sabe, né? Uma lesão muscular na coxa direita, então tem que esperar ele retornar. Daqui 1, 2 semanas, provavelmente o Hugo deve estar de volta. O Gustavo Henrique tem um incômodo na coxa direita. É o zagueiro que vinha sendo titular, já não fora nesse jogo contra o Vasco e segue de fora. Talvez ele retorne no clássico contra o Palmeiras ou o André Ramalho vai ficando, né? Já que aos pouquinhos ele também vai reconquistando a sua posição de titular. É um cara líder, é um cara, tecnicamente, a gente sabe a capacidade dele. É que contra o Vasco ele não foi lá tão exigido assim. Ele oscilou muito, né? Mas o segundo semestre do André Ramalho ano passado foi muito bom. Se ele voltar a ter perto daquele nível, ele é titular absoluto. Vamos aguardar. O Angileri ainda segue com uma lesão muscular na coxa esquerda e eu falei pra vocês que em algum momento ele iria estourar, porque não tem como. Ele ficou 9 meses sem jogar, chegou no Corinthians, jogou toda a reta final do Paulista, foi muito bem, mas uma hora ele ia sentir, e sentiu. Então tá sendo retirado de combate nesse momento, né? E é um baita desfalque. Embora o Biduzinho tenha feito um jogo muito bom diante do Vasco, né? Tenha dado assistência, teve até gol que foi anulado, enfim. O Bidu fez um jogo interessante, especialmente no aspecto ofensivo, né? Que é onde ele vai melhor. E o Rodrigo Garro, né, gente? Que vocês sabem, tem aquela tendinopatia patelar no joelho direito, tá tratando e vai demorar ainda um tempinho para retornar. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques, cara, e assim, todos titulares, tá? É que o Garro e o Coronado meio que se intercalam, né? E o Gustavo Henrique hoje perdeu a posição, teoricamente, pro André Ramalho, mas, cara, são potenciais titulares, dá pra gente colocar assim. Não tem como não impactar, né? O Corinthians vai ter que montar um outro sistema, porque quando não tá o Garro, jogava o Memphis recuado para jogar o Romero. Ou o Coronado, né, que voltou de lesão para que o Memphis jogue no ataque. Agora ele não tem ninguém. Ele não tem o Garro, ele não tem o Coronado, ele não tem o Memphis. O que ele vai fazer ali? Provavelmente Thales Magno. Provavelmente jogando por dentro para jogar o Romero e o Yuri lá na frente. O Rian, que teve um probleminha no adutor do quadril esquerdo, que loucura, hein? Ele tá de volta, tá relacionado juntamente com outras novidades. Foram 26 jogadores relacionados para essa viagem à Colômbia, entre eles o meia Dieguinho do Sub-20 e o Guinegão, que também já integrou a relação dos profissionais em algum momento, né? Os dois, inclusive, estão de fora do clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão Sub-20, que será disputado nessa segunda-feira, porque já viajaram para a Colômbia. O Corinthians já está em solo colombiano para poder disputar essa partida de terça-feira contra o América de Cali. Jogo decisivo, acaba se tornando um jogo decisivo pelas pretensões à Sul-Americana, mas vejam só,
um derby no final de semana e a possibilidade de manutenção da confiança e de um Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro. Vai todo mundo chegar. O Palmeiras, o Flamengo, essa galera toda vai chegar. Então, você precisa entender de que maneira o Corinthians pode disputar todas essas competições. Que loucura, hein, rapaziada? E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Dá para beliscar uma vitória na Colômbia? E os desfalques? Que time o Ramon deve escalar? Eu venho no próximo vídeo com essa provável escalação. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! É isso, Fiel. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês hoje a respeito desse pós-jogo aí do Corinthians contra o Vasco. Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que aconteceu neste sábado aí, né? Timão atropelou o Vasco aí por 3-0. Grande atuação aí de Memphis Depay, jogador que eu vinha falando que não vinha atuando muito bem, né? Tava meio que andando em campo ali nos últimos jogos e mostrou aí que teve uma grande melhora nesse jogo. Jogou muito bem, porém recebeu uma falta ali, que inclusive o Daronco não marcou, né? Juiz muito fraco esse Daronco. Pelo menos contra o Corinthians aí, né? Sempre dá uns vacilos aí. Nesse jogo, então, vacilou várias vezes. Essa falta aí em cima do Memphis Depay, que saiu com o tornozelo inchado, né? E cheio de marcas ali no tornozelo da falta que o rapaz cometeu ali, né, em cima dele. Mas o juiz nem falta deu, seguiu o lance. E em seguida desse lance aí, o Vasco ainda fez um contra-ataque perigoso ali, podendo até fazer um gol. Então você vê como é que a atitude errada de um árbitro ali pode acabar interferindo muito na decisão de um jogo. Mas não foi o caso, né? O Vasco apenas apresentou perigo, mas não conseguiu concluir a jogada e fazer o gol. E o Memphis Depay aí que provavelmente vai ser desfalque para o próximo jogo agora contra a América de Cali, né? O jogo acontece amanhã às 21h30 aí pela Sul-Americana. Vai ser mais um desfalque pro Timão depois desse jogo contra o Vasco aí, no qual foi contundido. E o árbitro aí, o juiz, nada fez. Corinthians aí que vem mostrando sua força aí, seu valor, né, nessa temporada 2025, né? Já ganhando aí o Campeonato Paulista e vindo agora aí muito bem no Brasileirão. O primeiro jogo fez o empate e o segundo aí a vitória. E assim conquistando ali o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, junto com o Internacional ali também. O Corinthians vem mostrando porque veio ainda nessa temporada 2025, apesar de não ter feito contratações, apenas o Fabrício Angeleri aí, contratado esse ano. O Corinthians está renovando aí com alguns jogadores da temporada 2024, conseguindo manter o mesmo elenco aí. E pelo que eu vejo aí no Corinthians, só falta na próxima janela aí contratar aí zagueiro, talvez no lateral ali. Esse lateral agora, o Fabrício Angeleri, lateral esquerdo, chegou para agregar muito valor ao Corinthians. O jogador chegou agregando valor demais. Infelizmente teve um desconforto ali muscular e não jogou. Mas breve estará de volta aí, assim como o Hugo Souza também, né? E o Rodrigo Garro. Espero muito ver esses jogadores de volta em campo logo. Jogadores que agregam muito valor ao time. São de extrema importância aí para o time conquistar vitórias aí e continuar essa bela campanha nessa temporada 2025. Em breve vem trazendo para vocês aí informações a respeito da escalação e desse pré-jogo do amanhã contra a América de Cali pela Sul-Americana. Mas no mais, o videozinho de hoje aí é com algumas análises aí desse pós-jogo aí contra o Vasco. O Corinthians amassou o Vasco aí e toda a mídia se rendeu, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias aí a respeito do Corinthians. Espero que vocês tenham gostando aí. Para vocês não perderem nenhuma informações aí sobre o Corinthians, é só vocês se inscreverem aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. E se estiverem gostando do vídeo aí, deixe seu like também, que vai estar ajudando aí de extrema importância. E já deixe nos comentários aqui qual o palpite de vocês para esse jogo de amanhã aí, do Corinthians contra a América de Cali. Meu palpite vai ser 1-0 Timão aí. Então deixe nos comentários o palpite de vocês também. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!